Capítulo 2. Uma análise da semblante de Bhakti. Ya bhaktyabhasaleso pidadati palan uttamam tam anandanidin Krishna Chaitanya samupasmai. Nós adoramos Shri Krishna Chaitanya, que é um oceano de bem-aventurança transcendental. Mesmo um leve traço de devoção a ele produz o resultado mais elevado. Meus queridos devotos, no capítulo anterior, discutimos a natureza intrínseca, Swarupa, e as características extrínsecas, Tatastha Lakshana de Bhakti. Neste capítulo, discutiremos Bhakti Abhasa, a aparência de devoção. Já discutimos um pouco sobre Bhakti Abhasa ao revisar o Tatastha Lakshana de Bhakti, e de fato, Bhakti Abhasa está realmente incluído na categoria de Tatastha Lakshana de Bhakti. Mas, como não é realmente adequado para a aparência de devoção ser analisada minuciosamente em uma sessão onde a natureza intrínseca e as características extrínsecas de Bhakti estão sendo descritas, tornou-se necessário escrever um capítulo separado sobre o tópico de Bhakti Abhasa. Esperamos que este artigo sirva para esclarecer melhor o assunto do capítulo anterior. Já foi dito que o esforço natural e não adulterado da consciência infinitesimal, a Diva, em direção à consciência completa, Krishna, é chamado de Bhakti. As divas estão situadas em dois estágios, o estágio liberado e o estágio condicionado. No estágio liberado, a entidade viva está livre de todas as variedades de relacionamentos materiais e está situada em sua posição constitucional pura. Em tal estágio, a diva permanece livre de qualquer designação material e, portanto, dentro dela não há oportunidade para as características marginais de Bhakti existirem. No estágio condicionado, a diva esquece sua identidade constitucional enquanto sua inteligência espiritual é iludida pelas coberturas dos corpos sutis e grosseiros. Neste estágio, a diva adquire várias designações materiais. Quando um espelho está livre de poeira, dá uma reflexão clara de qualquer objeto, mas quando está coberto de poeira, não dá uma reflexão clara. Em tal condição, podemos dizer que o espelho adquiriu uma designação. Quando algo cobre a natureza, Swabhava, de um objeto, então essa cobertura é chamada de designação do objeto. A natureza material cobre a natureza constitucional pura da diva, e essa cobertura é a designação da diva. É dito no Srimad Bhagavatam 11.2.37, Bayan dutya biniveshetahat syat isya apastasya viparavosmriti tan mayayato buddha abhajetam bhaktyakhyayasham guru devatmatma. A tendência inata da diva de devoção imaculada para com consciência completa, Bhagavan Shri Krishna, é seu dever ocupacional eterno, Nitya Dharma. Quando a mesma diva se opõe a Bhagavan, então ela é dominada pelo medo e sua inteligência é perdida. Maya é a potência externa de Bhagavan, a Parashakti. Considerando a existência deste mundo material, que se manifestou a partir da potência externa como um elemento independente de Bhagavan, a infeliz entidade viva cai na existência material. Pessoas inteligentes, aceitando o abrigo dos pés de lótus de um mestre espiritual genuíno, dedicam-se ao bhajana exclusivo do Senhor Supremo Shri Hari. Do verso da página anterior, podemos concluir que a absorção da entidade viva na energia material, Maya Binivesha,
impõe a ela uma designação falsa. Nesse estágio adulterado, a devoção da entidade viva facilmente se deteriora e aparece como Bhakti Abhasa. Aqueles que não desejam nada além de entrar na devoção pura devem atravessar completamente Bhakti Abhasa e se abrigar em Kevala Bhakti, devoção exclusiva e ininterrupta. Por esta razão, estamos revisando o tópico de Bhakti Abhasa em grande detalhe. Esta análise aprofundada da aparência de devoção é extremamente confidencial. Somente devotos íntimos estão qualificados para ouvi-la. Isso ocorre porque aqueles que consideram Bhakti Abhasa como Bhakti nunca ficarão satisfeitos ao ler este livro até que se tornem verdadeiramente afortunados. Estou sentindo imenso prazer em apresentar este tema aos devotos íntimos. Srila Rupa Goswami nos deu uma análise separada de Bhakti Abhasa em Bhakti Rasamrita Sindhu. Na primeira metade do verso, Anyabilasita Sunyam Jnana Karmadi Anavritam, ele deu uma explicação completa, porém oculta, de Bhakti Abhasa. Ao discutir o tópico de Rati Abhasa, a aparência da emoção espiritual estática, em sua revisão do princípio de Rati, Srila Rupa Goswami explicou bem Bhakti Abhasa. Estou apresentando esta deliberação sobre a aparência de devoção com base na concepção de Srila Rupa Goswami. Bhakti Abhasa existe antes do estágio de Shuddha Bhakti. De Bhakti Abhasa, os estágios de devoção pura e Rati dentro da devoção pura aparecem em sequência. Srila Rupa Goswami diz, no Bhakti Rasamrita Sindhu 1.3.45, Pratibimbas tata chaya ratyabhaso dvidha mataha. Existem dois tipos de Bhakti Abhasa, Pratibimba Bhakti Abhasa e Chaya Bhakti Abhasa. A diferença entre os dois é que Pratibimba permanece separado do objeto original e aparece como outra entidade separada, enquanto Chaya é completamente dependente do objeto original e de uma posição de proximidade a ele. Aparece como uma manifestação parcial do objeto original. Quando uma árvore é refletida na água, a árvore visível na água é chamada de Pratibimba, ou reflexo da árvore original. A reflexão nunca está em contato com o objeto original. A existência do reflexo se deve unicamente à existência do objeto original. Ainda assim, a reflexão é aceita como uma entidade separada. A forma que aparece devido ao bloqueio do caminho da luz pela árvore e que se assemelha à forma da própria árvore é chamada de Chaya, ou sombra. A existência do Chaya depende inteiramente do objeto original. Srila Jiva Goswami diz, Tasman nirupaditwan evarate mukhya sarupatwan supaditwan abhasatwan tattva gaunya vritya pravarta manatwan iti. O que significa que quando Bhakti não é adulterado, é Swarupa Bhakti. Mas quando é devoção intrínseca em Bhakti adulto, então é devoção intrínseca em Bhakti adulto chamado Bhakti Abhasa. Bhakti Abhasa é manifestado pelo Gauna Vritti, a inclinação secundária da entidade viva. A inclinação intrínseca da entidade viva é chamada de Mukhya Vritti, e a inclinação que está obstruída ou coberta é chamada de Gauna Vritti. Pratibimba Bhakti Abhasa e Chaya Bhakti Abhasa são ambos categorizados como Gauna Vritti.
ou tendências secundárias. Quando Bhakti atinge sua forma pura, fica completamente livre das tendências de Pratibimba, reflexão, e Chaya, sombra. Nesse momento, apenas o próprio objeto original, pura devoção espontânea, é manifestado. Pratibimba Bhakti Abhasa. A aparência de devoção, conhecida como Pratibimba Bhakti Abhasa, pode ser dividida em 3 categorias: Nirvishesha Gyan Varvrita Bhaktyabhasa, Bahirmukha Karmavrita Bhaktyabhasa e Viparitavastu Bhakti Buddhi Janita Bhakti Abhasa. Em Nirvishesha Gyanavrita Bhaktyabhasa, Bhakti permanece oculto por uma cobertura de conhecimento impessoal, Nirvishesha Gyana. Nesse momento, existe uma cortina de conhecimento impessoal entre o Sadhaka e Swarupa Siddha Bhakti, tornando impossível a realização direta de Bhakti em sua forma inerente. A concepção de conhecimento impessoal é que dentro da realidade transcendental, Chitta Tattva, nomes, formas, qualidades, passatempos e outros atributos não existem. De acordo com essa filosofia, esses atributos existem apenas em objetos materiais. Quando a Jiva se liberta da existência material, ela se funde em Brahman indiferenciado. Onde quer que exista tal conhecimento impessoal, a devoção imaculada não pode se manifestar ali. Krishna Nushilana, o cultivo da devoção a Sri Krishna, é chamado Shuddha Bhakti. Mas as atividades de Bhakti não são possíveis na liberação impessoal, porque nem Krishna, seu servo, a entidade viva, nem esforços devocionais estão presentes. Se alguém acredita que quando o estágio perfeito de liberação é alcançado, Bhakti não existe mais devido à destruição da mente, do corpo e do falso ego, mas simultaneamente continua a seguir o processo de Bhakti para alcançar tal perfeição. Então, como sua devoção a Krishna pode ser chamada de eterna e livre de engano? Tal pessoa tenta agradar Krishna por enquanto e no final tenta extinguir a existência de Krishna. Exatamente da mesma maneira, o demônio Vrikasura agradou ao Senhor Shiva com sua adoração e após obter a bênção de Shiva de que ele poderia matar qualquer um simplesmente colocando a mão em sua cabeça, ele tentou matar o próprio Shiva. A devoção de tal pessoa é enganosa e temporária devido à sua ignorância da natureza intrínseca da devoção eternamente perfeita, Nitya Siddha Bhakti. No Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa descreveu os atributos desses Bhaktis enganosos. Kintu bhala chamakarikari takchina vishaya. Ao observar os sintomas de derramamento de lágrimas e tremores em pessoas que desejam prazer material e liberação, pode parecer que elas desenvolveram Krishnarati, emoção estática baseada no apego excessivo a Krishna. Mas apenas pessoas tolas que são facilmente influenciadas por uma demonstração de sintomas externos considerarão genuínos esses chamados Rati. Aqueles que têm conhecimento sabem que é Rati Abhasa. O tremor e o derramamento de lágrimas de tal pessoa são devido a 2 razões. A primeira razão é que eles anseiam pela liberação impessoal e por se lembrarem de Krishna, o único que pode conceder tal mukti. Eles sentem muito prazer. Esse prazer é a causa de suas lágrimas e tremores.
não é devido ao amor espontâneo por Krishna. A segunda razão para suas lágrimas e tremores é a felicidade derivada de pensar que simplesmente pela realização de tal Bhakti Abhasa, seus desejos internos de prazer material serão facilmente satisfeitos. Varanasi nivasi kaschitayam vyaharam hares charitam yat gostyan utpulaka sinchachi ganda daivi masrahi. Certa vez, na cidade de Varanasi, um renunciante estava cantando os nomes de Hari em uma assembleia de sannyasis, e finalmente ele começou a tremer e lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Enquanto cantava o santo nome, ele pensava: por um processo tão simples alcançarei a liberação impessoal. Srila Rupa Goswami descreve a causa de tal condição. Daiva Sat Bhakta Sangyana Kirtanadi Anushriram. Exibir tal tremor e derramamento de lágrima não é fácil para um impersonalista, porque o conhecimento e a renúncia endurecem o coração e afastam todos os sintomas de Bhakti, que é muito terno por natureza. Mesmo que no processo de ouvir Shravana e cantar Kirtana, conduzido pelos impersonalistas, existe a doença dos desejos de gratificação dos sentidos e liberação. Eles ainda sentem um pouco de prazer em seus corações pela performance de Shravana e Kirtana. Se em tal momento, por alguma boa sorte, eles obtiverem a associação de um devoto puro de Bhagavan, então, pelo efeito dessa associação, o Bhava que surgiu como a lua do céu dos corações dos devotos puros se reflete até mesmo em seus corações, que estão contaminados pela concepção impessoal. Tal ocorrência, às vezes, pode causar um pouco de êxtase e derramamento de lágrimas, mas quando novamente eles carecem da associação de tal devotos, eles ridicularizam as lágrimas e o tremor de seus próprios discípulos como fraude ou trapaça. Portanto, Bhakti nunca pode aparecer no coração coberto por conhecimento impessoal, mas às vezes há o aparecimento de Bhakti Abhasa. Em Bahir Mukta Kamevrita Bhakti Abhasa, um bloqueio composto por uma cobertura externa de atividade fruitiva, karma, é produzida pela tendência secundária, Gauna-vritti, de Bhakti. É como se fosse uma cortina de atividade fruitiva estivesse presente entre aquele que saboreia, a entidade viva, e aquilo que deve ser saboreado, Bhakti. Esta cortina cobre a natureza intrínseca de Bhakti. Perseguir o caminho do yoga místico e aderir estritamente aos deveres ocupacionais correspondente à casta e estágio da vida, Varnashram Dharma, são ambos classificados como karma. Karma é de dois tipos. Nitya, atividades realizadas regularmente, e Naimitika, atividades realizadas ocasionalmente. Todas as ações que resultam em piedade são consideradas karma, atividade lucrativa. Uma explicação detalhada do karma aqui implicaria muito esta apresentação. Aqueles que desejam entender especificamente o conhecimento de karma podem ler as páginas iniciais do meu livro Sri Chaitanya Shikshamrita. O processo de karma, delineado nos livros do Smarta Brahmana, é tudo atividade superficial. Atividades como Sandhya, Vandana, orações a serem recitadas diariamente ao entardecer, que são adequadas para a execução dos deveres do Varnashra e que são mencionadas nos livros dos Smartas,
são chamadas Nitya Karma, atividade de rotina diária. Os Smartas consideram a realização dessas atividades diárias como Bhakti. No entanto, uma análise aprofundada dessas atividades revelará que elas são superficiais. Os sintomas de Bhakti que são visíveis neles são devidos meramente a Pratibimba Bhakti Abhasa e não Bhakti real. Isso ocorre porque o fruto desejado dessas atividades é a obtenção da liberação impessoal ou os prazeres deste mundo ou dos mundos celestiais. Algumas pessoas consideram que os membros de Bhakti, como ouvir e cantar, são karma, e ouvir e cantar no processo de Karma Yoga são Bhakti. Esses equívocos são causados por sua ignorância na concepção filosófica adequada. Embora externamente pareça haver muita semelhança entre os processos de Karma Yoga e Sadhana Bhakti, existe uma diferença fundamental entre os dois. Qualquer ação realizada para alcançar a felicidade mundana neste mundo ou nos mundos celestiais é chamada karma. Essa felicidade é classificada como gratificação dos sentidos ou alívio do sofrimento na forma de liberação impessoal. Por outro lado, Bhakti é a ação realizada com absorção naqueles sentimentos que apenas ajudam a aumentar nossa inclinação natural inata por amor a Krishna, e onde o executor não tem nenhum outro desejo. Apesar de colher alguns outros frutos pelo desempenho dessas atividades, o executante considera esses frutos muito insignificantes. Aqueles atos que nutrem a devoção imaculada também são considerados Bhakti, porque somente Bhakti é a mãe de Bhakti. Os processos de Jnana e Karma nunca podem ser capazes de produzir Bhakti. Meus queridos devotos íntimos, vocês não podem satisfazer as pessoas ocupadas em atividades grosseiras, apresentando-lhes esta sutil diferença entre Karma Yoga e Bhakti. Somente quando sua fé nos processos de Karma e Jnana diminuir pelo acúmulo de atividades piedosas e pelo efeito da associação com devotos puros de Bhagavan, a semente de Bhakti não desenvolvida aparecerá em seu coração na forma de fé. A menos que possua tal fé, ninguém pode entender a sutil diferença entre Karma Yoga e Bhakti. Devemos entender que se alguém pensa que Bhakti é simplesmente outra forma de karma, então ele não será capaz de saborear os sentimentos transcendentais de devoção imaculada em seu coração. A diferença entre amargo e doce só pode ser distinguida provando-os, não raciocinando. Depois de prová-los, fica muito mais fácil considerar e determinar qual deles é superior. Aqueles inclinados ao Karma Yoga às vezes dançam, tremem e derramam lágrimas enquanto cantam o santo nome, mas tudo isso é um mero reflexo de Bhakti, não Shuddha Bhakti. E o resultado de sua boa sorte anterior, de se associarem a devotos conforme descrito nos versos citados anteriormente, como Daivat Sat Bhakta Sangena. Seu tremor e derramamento de lágrimas são apenas sintomas produzidos pelo prazer sensual e não considerados mero reflexos pratibimba. Nessas ocasiões, eles estão imersos em pensamentos de prazer celestial ou absorvidos em um oceano imaginário de prazer derivado da liberação. Isso é Pratibimba Bhakti Abhasa. Nos tempos atuais, podemos apontar facilmente Viparita Vastu Bhakti Buddhi Janita Bhakti Abhasa, que é produzido pela visualização de Bhakti
em atividades que são realmente opostas a Bhakti e que prevalece no Panchopasana e no Ishvara Pranidhana, concentração na superalma dentro do processo de yoga. Os conhecidos como Panchopasana consideram que existem 5 sampradayas: Shaiva, adoradores de Shiva; Shakta, adoradores de Durga; Ganapatya, adoradores de Ganesha; Saura, adoradores de Surya; e Vaishnava, adoradores de Vishnu. Todos os 5 são seguidores do impersonalismo. A linha Vaishnava mencionada aqui não é a linha Vaishnava que segue o princípio genuíno de Bhakti. As 4 genuínas Sampradayas Vaishnava não estão incluídas na Vaishnava Panchopasana Sampradaya, mencionada aqui. Sri Ramanujacharya, Sri Madhavacharya, Sri Vishnu Swami e Sri Nilambaditya são os 4 acharyas das 4 sampradayas genuínas de devoção pura que são descritas no verso Sri Brahma Ruda Sanaka Chatvarha. Para indicar estes 4 sampradayas, é dito nas escrituras Sampradaya Vihane Ye Mantra Te Nispalamataha, o que significa que os mantras não aceitos dos 4 sampradayas fidedignos não produzem resultados. Os Vaishnavas que pertencem à seção Panchopasana são basicamente impersonalistas, não devotos puros. Todos os Panchopasakas acreditam que os Murti de suas 5 divindades adoradas são, em última instância, imaginários. Em outras palavras, eles acreditam que Brahman não tem forma e que essas formas são concebidas apenas como uma conveniência para a adoração, enquanto ainda estão na concepção corpórea da vida. De acordo com o conceito deles, quando a adoração de alguém se torna perfeita, ele se funde no Brahman impessoal, e a devoção que ele ofereceu àquelas murtis imaginárias, que ele considera serem o Supremo, não é eterna. Esta atividade é simplesmente Jnana Vrita Bhakti Abhasa, devoção que é coberta pelo conhecimento impessoal. Ninguém pode obter devoção pura enquanto acreditar que tal aparência de devoção é Bhakti real. Se sintomas de Bhakti como tremores e derramamento abundante de lágrima forem detectados nos executores deste tipo de Bhakti Abhasa, eles devem ser considerados apenas como sintomas produzidos pelo prazer sensual e um mero reflexo pratibimba dos sintomas genuínos. Assim como os Panchopasakas exibem uma aparência de devoção por suas divindades imaginárias de semideuses, da mesma forma os yogis também exibem tremores e derramamento de lágrimas por sua divindade imaginária da superalma. Todos estes são exemplos de Pratibimba Bhakti Abhasa. O conceito de que Pratibimba Bhakti Abhasa se desenvolverá gradualmente e finalmente se transformará em devoção pura é totalmente falso, porque ao rejeitar a meditação impessoal e os benefícios buscados nas atividades lucrativas, a existência dessa aparência de devoção desaparece totalmente. Não resta possibilidade para aqueles que praticam Pratibimba Bhakti Abhasa, realmente sendo beneficiados, a menos que purifiquem completamente sua consciência desde sua própria raiz. Impersonalistas, como os 4 Kumaras e os mais elevados Jnani Sukadeva Goswami, só puderam começar uma vida nova e mais elevada quando renunciaram completamente às suas crenças anteriores e aceitaram o caminho de Bhakti. Pela força de suas novas e exaltadas vivas, eles alcançaram o status de nossos acharyas. Sob Pratibimba Bhakti Abhasa, Srila Rupa Goswami diz
no Bhakti Rasamrita Sindhu. Vimukta kilata saiya muktarapi vimgridyate. Como é possível que o raro Bhagavarati, emoção estática por Bhagavan, que aparece no estágio de Bhava, apareça nos corações daqueles que desejam gratificação material dos sentidos e liberação impessoal, quando tal Rati está sendo avidamente procurado por almas liberadas que renunciou completamente a todas as variedades de desejos materiais e não é falsamente concedido por Sri Krishna àqueles ocupados em seu bhajana exclusivo? É imperativo mencionar aqui que aqueles que consideram o prazer derivado da associação ilícita com mulheres e tomam a embriaguez como amor a Deus, estão eles próprios poluídos e podem poluir os outros também. Chaya Bhakti Abhasa. É muito importante para um sadhaka entender Chaya Bhakti Abhasa. Ao contrário de Pratibimba Bhakti Abhasa, Chaya Bhakti Abhasa não é tortuoso e astuto, tem simplicidade e virtude. Sri Rupa Goswami escreveu o seguinte sobre Chaya Bhakti Abhasa: Kshudra Kautahalamai Chanchala Dukha Harini Raste Chaya Bhave Kinchit Sat Sadrisya Valambini. Existem algumas semelhanças entre Chaya Bhakti Abhasa e Shuddha Bhakti, mas por natureza o praticante de Chaya Bhakti Abhasa sente uma leve curiosidade sobre qual fruto será obtido ao seguir este processo. Sua mente está inquieta e alguns de sua aflição material é erradicada. Chaya Bhakti Abhasa às vezes é visível mesmo dentro de uma pessoa desprovida de conhecimento espiritual, apenas pela influência de terem entrado em contato com os tempos, lugares e devotos relacionados a Bhagavan. Seja alguém um seguidor de Panchopasana ou de uma sucessão discipular genuína, não se pode atingir o estágio de Chaya Bhakti Abhasa sem que alguma boa fortuna especial tenha surgido dentro dele, porque a sombra de Bhava, surgindo apenas uma vez, em qualquer grau diminuto que seja, certamente irá crescer e resultar em benefício progressivo para o sadhaka. Ao obter a misericórdia de um Vaishnava puro, Bhava Bhasa pode progredir repentinamente até o estágio de Bhava. Mas, por outro lado, se alguém cometer ofensas aos pés de Vaishnavas puros, até mesmo a aparência mais elevada de Bhava gradualmente se deteriora, assim como o declínio gradual da lua em Krishna Paksha, a quinzena escura do mês lunar. Chaya Bhakti Abhasa é de dois tipos: Swarupa Jnanabhava Janita Bhakti Abhasa, a aparência de devoção que aparece na ausência de conhecimento da identidade inerente da pessoa, e Bhakti Udipaka Vastu Shakti Janita Bhakti Abhasa, a aparência de devoção na qual o estímulo para Bhakti é causado pela influência de ter entrado em contato com objetos como tempo, lugar e circunstâncias relacionados a Bhagavan. O conhecimento intrínseco Swarupa Jnana relativo ao sadhaka, o praticante, sadhana, a prática, sadhya, objeto de realização, não é diferente da natureza inerte de Shuddha Bhakti. Quando tal Swarupa Jnana ainda não surgiu dentro de um sadhaka, mas o desejo de cruzar o oceano da existência material surgiu dentro dele, então quaisquer sintomas de Bhakti visíveis nele, nessa condição, são meramente Bhakti Abhasa. Esta aparência de devoção se transforma em Shuddha Bhakti
quando se obtém este conhecimento intrínseco. Mesmo para Vaishnavas que são devidamente iniciados na Sampradaya genuína, a iluminação da identidade eterna da pessoa decorrente do Diksha Mantra que eles receberam de seu Diksha Guru não aparecerá até que tenham a sorte de receber instrução sobre esse conhecimento intrínseco. Devido à ignorância deste conhecimento intrínseco do processo de Bhakti Yoga, Swarupa Siddha Bhakti permanece coberto e, portanto, apenas a aparência de devoção é visível. A devoção dos Panchopasakas, que permanecem distante dos ensinamentos do impersonalismo e realizam a adoração de sua divindade favorita por considerá-la uma expansão direta de Bhagavan, e o objetivo supremo também é Chaya Bhakti Abhasa. Ainda assim, há muita diferença entre Panchopasaka Vaishnavas e Sampradaika Vaishnavas. A fé resoluta dos Sampradaika Vaishnava no aspecto pessoal de Bhagavan é muito mais forte do que as dos Panchopasaka Vaishnavas. Ao receber instrução adequada sobre princípios filosóficos, um Sampradaika Vaishnava permanece esperançoso de atingir um estágio muito elevado de Vaishnavismo puro, mas um Panchopasaka não pode ter tanta esperança de alcançar um estágio tão elevado de Vaishnavismo, recebendo instrução sobre princípios filosóficos de acordo com seu próprio costume. A acessibilidade da associação de devotos puros para Sampradaika Vaishnava é muito melhor do que para os Panchopasakas. Se por alguma sorte os Panchopasakas estiverem em associação de devotos e simultaneamente se manterem afastados da associação de impersonalistas, eles poderão então ser refinados pelo sistema Sampradaika e começar a seguir o caminho da devoção pura. Duas evidências escriturais mencionadas em Bhakti Sandarbha estão sendo citadas aqui. No Skanda Purana é confirmado que os Sampradaika Vaishnava alcançam o resultado desejado, mesmo pela prática de Chaya Bhakti Abhasa. Sri Mahadeva diz, Hari Bhakti Vilasa 11.200, Diksha Matrena Krishna Saya Nara Moksham Labhati Va Kim Punaye Sada Bhaktya Pujanti Achyutam Naraha. Apenas recebendo iniciação no Krishna Mantra pode-se obter a liberação. Então, o que pode ser dito sobre o que se pode alcançar realizando devoção ao Senhor Supremo? Com relação aos Panchopasakas, que permanecendo livres de Pratibimba Bhakti Abhasa, desenvolveram o Chaya Bhakti Abhasa, o Adivaraha Purana diz, Jamantara Sahasreshu Samaradya Vrisadayam Vaishnavantvam Labhe Kashtit Sarvapappa Kashaye Sati. Se alguém adora Ganesha por milhares de nascimentos e se torna livre de todos os pecados, então é possível chegar à plataforma do Vaishnavismo. A conclusão das Escrituras é que os Saktas, adoradores da deusa Durga, são gradualmente elevados a Bhakti, tornando-se primeiro adoradores do Deus Sol, depois adoradores de Ganesha, depois adoradores de Shiva, depois Panchopasaka Vaishnavas e finalmente Sampradaika Vaishnavas. Pela análise cuidadosa das palavras das Escrituras, entende-se que pela influência da associação com devotos puros, Chaya Bhakti Abhasa se transforma em devoção pura. Nas Escrituras, há muitos exemplos de Bhakti Udipakavastu Shakti Janita Bhakti Abhasa. A planta Tulasi, Mahaprasad, Vaishnava Prasada, os dias de observância
devocional como Ekadashi, a divindade de Bhagavan, os santos Dhamma, o Ganga, a poeira dos pés dos Vaishnavas e assim por diante. São vários objetos que agem como Bhakti Udipaka, estímulos à devoção. A entidade viva recebe imenso benefício mesmo entrando em contato com esses objetos sem saber. Às vezes o benefício é acumulado mesmo quando o inocente diva, sem saber, comete uma ofensa contra eles. Entrar em contato com esses objetos dessa maneira também é Bhakti Abhasa. Os devotos não ficarão surpresos ao testemunhar tais resultados notáveis de Bhakti Abhasa. Todos esses resultados são devidos apenas ao imenso poder de Shuddha Bhakti. Se os processos de Jnana e Yoga não forem executados puramente e se não forem apoiados por Bhakti Abhasa, então eles são incapazes de conceder qualquer resultado. Por outro lado, Bhakti Devi é completamente independente. Independentemente dos motivos daqueles que se refugiam nela, ela satisfaz seus desejos mais íntimos, embora todos esses resultados sejam visíveis na aparência de devoção. Não é a conduta prescrita. A execução da devoção imaculada é nosso único dever. Aqueles que desejam sucesso absoluto não devem, sob nenhuma circunstância, dar lugar a Pratibimba Bhakti Abhasa dentro de seus corações. Pela força de bhajana realizado sob a orientação de Vaishnavas puros, eles devem cruzar além de Chaya Bhakti Abhasa e refugiar-se exclusivamente aos pés de lótus de Bhakti Devi. Portanto, todos vocês gentilmente aceitem o seguinte princípio apresentado por Vishwa Vaishnava Dasa. Pratibimbas tatachaya Veda Tattva Vicharatha Bhakti Abhaso Dvidaso Pi Varjanyaha Rasati Bihi. Aqueles que desejam saborear as doçuras líquidas da devoção Bhakti Rasa devem sempre permanecer afastados de ambos os tipos de Bhakti Abhasa. Ao revisar este assunto, inclui-se que a aparência de devoção é de dois tipos, Pratibimba Bhakti Abhasa e Chai Bhakta Abhasa. Pratibimba Bhakti Abhasa tem a tendência de fazer a entidade viva cometer ofensas, enquanto Chaya Bhakti Abhasa é incompleto em si. A execução da devoção imaculada é a única atividade recomendada para a entidade viva. Ofensas a Bhakti. Este é um item muito perigoso. Executamos tantos membros de Bhakti como aceitar o Diksha Mantra de um mestre espiritual fidedigno, todos os dias aplicar Tilaka em 12 partes diferentes do corpo, realizar Archana para Shri Krishna, observar o voto de Ekadashi, cantar o santo nome e lembrar de Krishna de acordo com a capacidade de cada um, visitando os lugares sagrados como Vrindavana e assim por diante. Mas, infelizmente, não nos esforçamos o suficiente para evitar cometer ofensa aos pés de Bhakti Devi. Dando o exemplo das atividades de Mukunda, Sriman Mahaprabhu destacou Sri Chaitanya Bhagavata Madhyakanda 10.185 a 192. Kshane Dante Trinalaya Kshane Jati Mare Okada Jaitaya Betana Dike More Prabhu Bhole Opabe Jakana Yata Jaya. Shriman Mahaprabhu disse: Eu nunca poderei conceder misericórdia a Mukunda, porque às vezes ele mostra sua humildade pegando palha entre os dentes e outras vezes ele me ataca. Em outras palavras, ele mantém uma de suas mãos em meus pés, demonstrando humildade,
e a outra em meu pescoço, me atacando. De acordo com sua própria conveniência, às vezes ele se comporta como meu seguidor e outras vezes me critica. Portanto, não posso recompensá-lo. Onde quer que ele vá buscando seu próprio benefício, ele se representa de acordo e se mistura com as pessoas. Às vezes ele apoia a doutrina de Mayavada, recitando o livro Yoga Vashishta, que é dotado da filosofia Advaita. E outras vezes ele mostra sua fé abandonando o conceito impessoal e cultivando Krishna Bhakti, tornando-se manso e humilde, e dançando e realizando Kirtana. Quando ele entra na seita dos impersonalistas, ele rejeita a eternidade de Bhakti e condena os devotos com a arma do argumento e da lógica. Desta forma, ele cometeu uma ofensa aos pés de Bhakti. Portanto, não posso dar a ele meu darshana. O Kundadatta é um associado eterno do Senhor, então tudo o que Mahaprabhu disse a ele a esse respeito é apenas um passatempo. Mas os objetivos de Mahaprabhu são muito sérios, então deve haver uma razão extremamente confidencial para as suas declarações aqui. Sua instrução confidencial é que não podemos agradar a Krishna apenas aceitando a iniciação e executando os vários ramos de Bhakti. Somente aqueles que têm fé inabalável na devoção exclusiva podem satisfazê-lo. Aqueles que desenvolveram tal fé aceitam o caminho da devoção imaculada com grande determinação. Eles não visitam lugares onde doutrinas não relacionadas a Shuddha Bhakti são discutidos. Eles vão a lugares onde o tema da devoção pura está sendo discutido e ouve com grande interesse. Simplicidade, determinação e desejo exclusivo de Bhakti são as características naturais de tais devotos puros. Eles nunca aprovam declarações ou atividades que se opõem aos princípios de Bhakti apenas para ganhar popularidade. Devotos puros sempre permanecem indiferentes a tais coisas. Hoje em dia, a maioria das pessoas não tenta evitar as ofensas mencionadas acima. Apenas por verem os devotos ou ouvirem narrações das atividades do Senhor, eles exibem sintomas de aparente êxtase espiritual, como tremores e derramamento de lágrimas, e apoiam a filosofia espiritual e assembleias, mas depois são novamente vistos enlouquecendo após a gratificação dos sentidos. Portanto, queridos leitores, o que se pode dizer sobre a chamada adesão firme, nishtha, daqueles que exibem esses sentimentos falsos? Entendemos que apenas para ganhar fama, eles exibem esse sintoma diante dos devotos. Por ganância para adquirir fama, outros benefícios materiais, eles exibem variedades desse tipo de conduta. É uma questão de grande tristeza que as pessoas não apenas comentam uma ofensa aos pés de Bhakti-devi ao propagar filosofias enganosas em nome de Bhakti, mas também arruinam completamente as vidas espirituais das entidades vivas deste mundo. Caros leitores, devemos ter muito cuidado para nunca cometer qualquer ofensa aos pés de Bhakti-devi. Em primeiro lugar, devemos fazer o voto de realizar Bhakti enquanto permanecemos indiferentes a tudo ou mais. Nunca devemos fazer ou falar nada que seja contrário a Bhakti, apenas para ganhar popularidade ou reunir seguidores. Devemos permanecer simples e diretos em nossas ações. Não deve haver nenhuma diferença entre nossas palavras e nossas ações. Nunca devemos tentar ganhar o favor daqueles que são indiferentes a Bhakti
exibindo-lhe sintomas artificiais de devoção avançada. Sempre permaneceremos castos aos princípios da devoção imaculada e nunca apoiaremos qualquer outra doutrina. Nossa conduta externa e os sentimentos dentro de nossos corações devem ser um e o mesmo. Assim termina o capítulo 2, Bhakti Tattva Viveka.